Meus amigos, eu quero falar com vocês sobre o tema Vencendo Gigantes, baseado no texto bíblico do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Bom, este texto tão famoso e conhecido da narrativa sagrada mostra-nos o destaque do jovem Davi diante do gigante Golias. No capítulo 17, dá-se a guerra entre os israelitas e os filisteus, mas nessa feita é uma guerra numa espécie de representação, um homem representando a sua nação. O que me chama a atenção neste texto, pelo menos, são duas coisas. E aqui são duas verdades que nós podemos tirar de grande ensinamento para as nossas vidas. A primeira coisa é a estratégia do inimigo. E a segunda, como nós devemos nos comportar diante dos gigantes. Você sabe um tanto quanto eu que a nossa vida ela é uma guerra. Alguns tentam nos dizer que a vida é um mar de rosas, mas não é. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sujeitos a enfrentar muitos gigantes no decorrer da caminhada. Pode ser o gigante do conflito familiar, o gigante da depressão, o gigante do medo, o gigante da ansiedade, o gigante do desemprego, o gigante das traições, os gigantes que parecem ser invencíveis. Gigante dos vícios, talvez. Você sempre se pega no mesmo fracasso e no mesmo erro, e como se alguém lhe puxasse, você não conseguisse se soltar. Estamos suscetíveis a encontrarmos estes gigantes na nossa caminhada. Porém, eu quero te dar aqui uma mensagem de esperança. Você primeiro precisa entender a estratégia do seu gigante. E entendendo a estratégia do seu gigante, você precisa compreender as armas que você tem disponíveis para vencê-los e não mais ser vencido por eles. Bom, você sabe que Davi, ele vai enfrentar o gigante Golias. Na ótica de Saul e de todo o reino de Israel, era certa a vitória dos filisteus. Porém, ninguém havia se colocado à disposição do rei para enfrentar o gigante Golias, ainda que o rei tentou oferecer isenção de impostos e a sua filha em um casamento. Ninguém se dispôs a lutar com o gigante Golias. E por que ninguém se dispôs a enfrentá-lo? Porque todos eram medrosos? Porque ninguém era valente? Porque ninguém confiava no seu preparo? Não sei te dizer, mas o que fica claro é que Golias sabia muito bem o que estava fazendo, porque a Bíblia diz no versículo 8, 9 e 10 do capítulo 17 que Golias vai afrontar o exército de Israel, bem como o rei Saul. Então a primeira estratégia do gigante Golias não é levantar espada, não é levantar escudo, não é dizer ataquem-nos, não. A estratégia do gigante Golias é falar, afrontar, é colocar à prova o povo de Israel, o exército de Israel. A estratégia dele tanto funcionou e impactou os exércitos de Israel, bem como o rei Saul, que a Bíblia diz que eles recuavam diante da afronta de Golias. Porque Golias não quer dois povos degladiando. Ele quer uma luta representativa, um homem contra ele, apenas isso. A Bíblia diz que este período durou 40 dias. E o interessante é que ele saía à manhã e à tarde afrontando e Israel recuando. Então Golias sabia que a vitória já era certa, porque só através da fala o povo já estava sucumbindo.
E a estratégia dos nossos gigantes não é diferente. Ele vai usar a mesma estratégia, como, por exemplo, você não é capaz, você não vai vencer, você não conseguirá sair dessa. Esse gigante vai sempre parecer que é maior do que você, que pode mais do que você, que tem mais do que você. Não porque ele de fato pareça. Golias era alto. Alguns estudiosos dizem que ele tinha de 2,70 m a 4 metros de altura, salvo engano. Então, de fato, ele era um gigante, mas ele não usa a sua estrutura. Ele não usa as suas armaduras. Ele usa a fala para amedrontar, para afrontar. E os nossos gigantes se atêm da mesma estratégia para falar a nós que nós não conseguiremos vencer. Eu já quero abrir um parênteses para te dizer, independente do gigante que cruzou ou que está cruzando o seu caminho, o gigante do vício, como eu já pontuei, do conflito familiar, como eu já pontuei, da depressão, da ansiedade, seja lá qual for, eu quero te dizer, hoje é o dia em que ele irá cair por terra, porque você está ouvindo e vendo, diante das verdades bíblicas, a estratégia do seu arqui-inimigo. O gigante está dizendo que você não pode, que você não tem, que você não é. Porém, nós vamos aprender agora como é que nós podemos vencer estes gigantes. A primeira condição para vencermos o gigante, ainda que ele tenha uma boa estratégia, que é nos amedrontar, é fazer o que Davi fez. Ele chega no versículo 32 e diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? Golias. Então, para nós vencermos o gigante, ainda que ele tenha uma boa estratégia, que é afrontar, nós não podemos desfalecer e esmorecer. Claro que Davi sabia que Golias era um gigante. Claro que Davi sabia que ele era um guerreiro, porque Saul informa ele que ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi sabia, só que Davi, ele não vai olhar as circunstâncias, ele vai olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Davi, ele diz, ninguém aqui desfaleça. E eu quero te dizer, ainda que o gigante pareça inalcançável, inacessível, ainda que ele pareça algo que jamais você conseguirá vencer, não desfaleça, não desanimes, tenha fé ao ponto de dizer que ele irá cair por terra, porque Golias entendeu que ele afrontando, o povo estava recuando, mas apareceu um jovem destemido, um jovem que não tinha medo, um jovem que disse, ninguém aqui desfaleça por causa deste incircunciso filisteu. E você sabe onde é que isso vai parar. Davi pede autorização para ir enfrentá-lo. Então, a primeira condição, você não pode desfalecer. E a segunda, você tem que enfrentá-lo. Que isso, Samuel? O gigante parece mais poderoso do que eu. O gigante parece ser mais forte do que eu. Como é que eu irei enfrentá-lo? A maior vitória daqueles que derrubam gigantes é a condição de enfrentá-los. O gigante não pode continuar te amedrontando. O gigante não pode continuar tirando a sua paz. Porque se você ficar recuando, vai acontecer a mesma coisa aqui. Durante 40 dias, Golias saía de manhã e à tarde afrontando e o povo recuando, porque ninguém teve a condição de que Davi teve de empeitá-lo. Se você recuar, o gigante não vai parar de te afrontar e ele não vai sair do seu caminho. Ele sempre vai parecer uma rocha inabalável diante de você. Mas se você se dispuser, primeiro, a não desfalecer e segundo, a enfrentá-lo, a história é outra. Mas você não pode confiar em si mesmo. Você só não irá desfalecer
E você irá enfrentá-lo porque você vai reconhecer o que Davi reconheceu. O que, Samuel? O versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que Davi estava dizendo? A guerra não é minha não, Golias. A guerra não é sua não, Golias. A guerra é do meu Deus. E o meu Deus não precisa de gigante, não precisa de pequeno. O meu Deus, ele é capaz de vencer tudo e qualquer situação que aparecer no caminho. Então eu quero te encorajar para que você aprenda com Davi, seja destemido. Primeiro, não desfaleça, ainda que o gigante te ameace. E segundo, enfrenta-o. Tenha coragem nestes tempos em que nós estamos vivendo. Parece que essa pandemia é um gigante. O que eu mais vejo é pessoas recuando, se escondendo, ficando temerosas. E alguns só veem caos, propagam caos. Mas nós temos que fazer como Davi. Em meio a um problema, temos que arrumar uma solução. Não podemos apenas nos concentrar no problema. Que é gigante, todo mundo está vendo que é gigante. Mas eu não vou desfalecer e eu vou empeitá-lo. E o que me chama a atenção é que Davi é pequeno e Golias é grande. E isso aqui é profético. Porque Davi, para enxergar Golias, ele tem que olhar para cima. E Golias, para enxergar Davi, tem que olhar para baixo. Davi olhando para cima, sinônimo de vitória. Golias olhando para baixo, sinônimo de derrota. Então deixa o gigante zombar, caçoar, como ele fez com Davi, de você. Mal ele sabe que você já está olhando. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, que é de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para cima, tua vitória vem de lá. Então, para você vencer o gigante, você não pode desfalecer e você precisa empeitá-lo, enfrentá-lo. Enfrente esse gigante hoje. Diga, eu vou a ti, gigante, em nome do Senhor. E você terá vitória da parte de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com algumas pessoas. Talvez Deus pode alcançá-las também. E não se esqueça de curtir este vídeo aqui embaixo. O seu like é muito importante para nós. Se possível, também comente. Eu quero comungar com vocês, falar com vocês, saber quem são os inscritos aqui no canal. E fiquem aí, que nós traremos mais vídeos relacionados a estes temas e tenho certeza que trarão muita edificação para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Um grande abraço.